Como o STF aniquilou, numa única decisão, dois princípios constitucionais: presunção de inocência e duplo grau de jurisdição. Excelências Porreta, espia só essa música. A marcha fúnebre é o que tem que ser entoada nesse momento, pela sociedade, não só pela advocacia. O Supremo Tribunal Federal, ao que parece, tem ódio do Tribunal do Júri, pelo menos alguns dos seus ministros. Cláusula pétrea inserida nos direitos e garantias individuais do cidadão. No julgamento que validou a prisão no plenário do Tribunal do Júri, ao fundamento da soberania do veredito, nós contemplamos um show de horrores naquelas votações. Com todo o respeito que merecem suas excelências. Mas o ministro Gilmar Mendes falar da pressão sobre os jurados, notadamente trazendo à baila a questão das milícias, parece que sua excelência não conhece o desaforamento. O juiz, o representante do Ministério Público, o patrono da assistência do Ministério Público e o advogado que representa o réu podem suscitar e postular o desaforamento. Se há risco, qualquer um que seja, incidindo sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença, obviamente o remédio é o desaforamento. De outro passo, a ministra Carmen Lúcia falando dos feminicídios, falando dos crimes, mas eu pergunto, obviamente que a morte é perene, ministra, a morte é eterna. Agora, e quando a condenação injusta é imposta a um ser humano? Quando a segregação num julgamento manifestamente nulo, e basta estatística. Vamos trabalhar com estatística? Vossas excelências não trouxeram nenhumas. Mas eu vou lhe dizer um deste advogado. No ano de 2021, ingressei no Tribunal do Júri, lá em Matosinhos, região metropolitana de Belo Horizonte. O réu estava preso àquela época há 2 anos. Invocamos no plenário a legítima defesa própria. A tese foi derrotada. O Conselho de Sentença não a acolheu. Mas havia uma outra pretensão no Ministério Público que foi recepcionada. A qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. E o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais cassou a decisão do Tribunal do Júri. A soberana decisão do Tribunal do Júri, porquanto manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso 3º, a linha D do digesto processual penal. Nosso cliente, percorrendo 4 anos de encarceramento, foi submetido a julgamento popular. Um novo júri. E restou absolvido. Esse indivíduo, do flagrante até a data recente, 3 anos e 8 meses, quase 4, permaneceu encarcerado. O que vai restaurar a dignidade desse cidadão? Obviamente que a vida humana foi perdida, perene, mas havia uma excludente de antijuridicidade, ministros, que permitiu a esse cidadão ser absolvido. Aí eu pergunto a cada um de vós, vale a pena segregar porque uma decisão foi levada a efeito, sucumbindo ao duplo grau de jurisdição? Princípio de presunção de inocência? Se vamos pensar dessa forma, que tem que se prender quando se condena porque o júri é soberano, quando houver absolvição, não se pode falar em recurso. O Ministério Público não pode recorrer. Principalmente se for o jurado absolve o réu por uma tese extrajurídica, por uma inexigibilidade de conduta diversa, um exercício regular de direito, um estrito cumprimento de dever legal, uma legítima defesa ou qualquer outra tese que venha a ser alinhada usando a plenitude de defesa que é inerente ao Tribunal do Júri. Reitero, cláusula pétrea da Constituição. O ministro Dias Toffoli, incontestavelmente, reside nele alguma frustração com o plenário, porque ele se opõe de forma veemente ao Tribunal do Júri. Não sei se algum deles, alguma vez, entrou naquele tempo sagrado, onde o patronímico, a ascendência, a descendência, não tem influência sobre o Conselho de Sentença, porque quando há, o desaforamento é o remédio. O que nós contemplamos agora foi uma decisão meramente política e não jurídica, onde em data recente, o próprio Supremo disse que o cidadão, o indivíduo, o ser humano, não pode ser preso, porque o Código de Processo Penal assim preconiza,
se não por decisão condenatória transitada em julgado. Não pode se falar em prender no plenário. Isso é um assinte, isso é uma ofensa à dignidade da pessoa humana. O que nós estamos a perquerir é se por qualquer movimento da atual composição do egrégio, do Augusto, do excelso pretório, e o ministro Luiz Roberto Barroso não gostaria de ouvir excelso pretório, se essa decisão, muito mais política do que jurídica, que afronta a Constituição em dois princípios, pelo menos, reitero, presunção de inocência e duplo grau de jurisdição. Até quando esse tipo de situação imporá àqueles que estão no pelourinho do banco dos réus condenações e, mais grave, constrição da liberdade? O indivíduo percorreu todo o sumário de culpa, o recurso em sentido estrito, especial e extraordinário em liberdade. No plenário, por uma decisão de 4-3, ele é condenado a qualquer pena e vai ser segregado. Isto é um absurdo, isso é um assinte, isso é um desrespeito à Constituição. Esta é a minha opinião. Qual é a sua? Eu não sou telepata. Você tem que escrever para eu poder responder, para poder debater contigo, para trazer à discussão essa questão de alto relevo. Nós estamos tratando com liberdade, nós estamos tratando com garantias constitucionais. E, lamentavelmente, esta decisão é um assinte, uma ofensa à carta política. Foi edificada uma máquina de encarceramento que conduzirá às masmorras estatais uma gama imensa de pessoas, em processos e julgamentos que podem ser nulos, em sessões do plenário que podem ser cassadas pelos tribunais de justiça e até mesmo pelos tribunais superiores. Faz-se imperioso o reexame dessa questão, porque esse estado de coisa não pode prosperar. Se é da sua volição aprender com vídeos deste calibre, inscreva-se no canal, acompanhe as nossas postagens. Aqui tem outro vídeo esperando. Te vejo lá.